Como você se sentiria se soubesse que a sua vida inteira estava prestes a mudar, e não por escolha própria? Essa foi a realidade que me atingiu com toda a força quando meu pai entrou na sala com um semblante grave e um contrato nas mãos. Ele explicou, sem rodeios, que a única forma de salvar nossa família da falência era aceitar um casamento arranjado com um homem muito mais velho, mas extremamente poderoso. Eu, Isabella Lauren, tinha apenas 23 anos, e aquele momento parecia o fim de todos os meus sonhos. Meus protestos foram abafados pelo peso da realidade. Nosso nome, outrora sinônimo de respeito na sociedade, estava agora manchado por dívidas. Meu pai, um homem orgulhoso e tradicional, estava disposto a qualquer sacrifício para manter nossa posição. E, aparentemente, o sacrifício era eu. A assinatura daquele contrato parecia um golpe final na minha liberdade. Victor Dumont, o homem que seria meu marido, era um bilionário com uma reputação imaculada aos olhos do público, mas rumores sobre sua frieza e indiferença circulavam pelos círculos sociais. Ele tinha 50 anos, e enquanto minha mãe tentava me convencer de que ele seria um marido gentil e seguro, eu só conseguia imaginar uma vida de solidão ao lado de um homem que via o casamento como um negócio. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. A cerimônia foi um espetáculo, como tudo o que Victor fazia. Uma igreja imponente decorada com flores brancas e douradas, câmeras de todos os principais veículos de comunicação, e uma lista de convidados que parecia mais um catálogo das pessoas mais influentes do país. Eu me sentia pequena, perdida no meio daquele luxo, como uma peça de um jogo que não entendia. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia o peso dos olhares em mim. Meu vestido era um sonho, com detalhes em renda delicada e uma longa cauda que parecia flutuar. Mas, por dentro, eu estava devastada. Meus passos eram automáticos, e meu olhar, fixo no homem à minha frente. Victor Dumont me esperava no altar, impecavelmente vestido em um smoking preto, sua expressão séria e calculista. Ele era atraente para sua idade, com um ar de autoridade que intimidava, mas seus olhos não tinham calor. Não havia nada ali que sugerisse alegria ou nervosismo. Era apenas vazio. Quando parei ao lado dele, ele ofereceu um sorriso polido, mas distante. Sua mão firme segurou a minha, e pela primeira vez, percebi que estávamos em mundos completamente diferentes. Eu era uma jovem cheia de sonhos e inseguranças, e ele, um homem que parecia carregar o peso de décadas de experiências e estratégias. O contraste era avassalador. A recepção foi um show à parte. Victor conversava com políticos, empresários e membros da elite como se fosse um anfitrião em sua própria gala. Eu, por outro lado, era a nova adição à sua vida perfeita, uma esposa troféu para mostrar ao mundo. Eu sabia que aquilo fazia parte do acordo, mas cada sorriso falso que eu forçava parecia roubar um pedaço de mim. Durante a festa, senti que estava sendo observada. Quando olhei ao redor, meus olhos encontraram os de um homem jovem imensamente atraente. Ele estava parado no canto da sala, segurando uma taça de vinho com uma expressão indecifrável. Havia algo de familiar nele, mas ao mesmo tempo, algo completamente intrigante. Seus olhos brilhavam com intensidade, e seu sorriso discreto parecia conter segredos. Foi então que Victor se aproximou e, casualmente, apresentou o homem como Leonard Dumont, seu filho de um casamento anterior. Leonard estendeu a mão, e ao apertá-la, senti um choque inexplicável. Sua voz era grave e envolvente, e sua postura, confiante, mas sem a rigidez calculada do pai. É um prazer conhecê-la, Isabella, disse ele, com um sorriso que parecia muito mais genuíno do que qualquer outro que eu havia recebido naquele dia. Espero que esteja gostando da recepção. Minha resposta foi automática, mas meu coração estava acelerado. Obrigada. Está tudo deslumbrante. Nos poucos minutos em que conversamos, percebi que Leonard era diferente. Enquanto Victor representava o poder frio e meticuloso, Leonard tinha uma energia calorosa e cativante. Ele me olhava como se estivesse tentando enxergar além da superfície, e isso me deixava ao mesmo tempo desconfortável e fascinada. Quando a noite finalmente chegou ao fim, fui conduzida para a mansão Dumont, um verdadeiro palácio de mármore e vidro que parecia saído de um conto de fadas moderno.
Meu quarto, ou melhor, minha suíte privada, era tão grande quanto todo o andar da casa onde cresci. O luxo era avassalador, mas eu me sentia completamente deslocada. Vitor entrou no quarto para uma conversa rápida, algo que parecia mais uma reunião do que um momento entre recém-casados. Ele foi direto, explicando que nossa relação seria respeitosa, mas estritamente formal. Ele não tinha expectativas emocionais ou físicas, e esperava o mesmo de mim. Somos parceiros, Isabela. Nosso casamento é um benefício mútuo, e não precisamos complicá-lo com sentimentalismos desnecessários, disse ele, sua voz sem emoção. Assenti, incapaz de articular qualquer resposta. Parte de mim sentiu alívio por saber que ele não exigiria intimidade, mas outra parte estava ainda mais desolada ao perceber que eu era pouco mais do que um acessório em sua vida. Quando ele saiu, fechei a porta e me sentei na beira da enorme cama. Olhando para o espelho à minha frente, vi uma versão de mim mesma que não reconhecia. O vestido de noiva, o cabelo perfeitamente arrumado, o colar de diamantes no pescoço, tudo parecia parte de uma fantasia que eu nunca pedi para viver. E enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, só conseguia pensar no olhar de Leonard durante a recepção. Havia algo ali, algo que me fez sentir viva por um breve momento em meio ao caos. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia que, de alguma forma, ele seria impossível de ignorar. Os primeiros dias na mansão Dumont foram um misto de fascínio e opressão. Cada cômodo parecia ter sido projetado para impressionar, com lustres de cristal pendurados em tetos abobadados, móveis luxuosos em tons de dourado e mármore por toda parte. Eu era como uma peça fora do lugar naquele cenário. Tudo era grande demais, impecável demais e vazio demais. Vitor passava a maior parte do tempo em seu escritório, trancado em reuniões ou lidando com seus negócios. Nossa interação era mínima, limitada a jantares formais onde o silêncio reinava. Ele era educado, mais distante, e parecia preferir me tratar como uma convidada de luxo, em vez de uma esposa. Aquilo deveria me trazer alívio, mas só aumentava minha solidão. Eu tentava preencher meus dias explorando a mansão e o vasto jardim, mas a sensação de estar presa em uma jaula dourada persistia. O silêncio era frequentemente interrompido pelo som de passos ou vozes abafadas de empregados, que me tratavam com deferência, mas sem proximidade. Eles não eram hostis, mas havia algo nos olhares que me deixava desconfortável, como se soubessem que eu não pertencia àquele lugar. Na tarde do terceiro dia, decidi me aventurar pela biblioteca. Era um espaço grandioso, com prateleiras que se estendiam do chão ao teto e uma escada de madeira que corria em trilhos. Enquanto caminhava entre os corredores, deslizando os dedos pelos lombos dos livros, ouvi passos atrás de mim. Virei-me instintivamente e lá estava ele, Leonard Dumont. Ele estava casualmente encostado na moldura da porta, com as mãos nos bolsos da calça jeans e um sorriso sutil nos lábios. Diferente do smoking impecável que usava no dia do casamento, Leonard parecia relaxado, quase despretensioso, mas ainda assim irradiava uma confiança natural que me deixou sem palavras por alguns segundos. Perdida? Ele perguntou, a voz carregada de um tom brincalhão. Eu me endireitei, tentando esconder o nervosismo. Não exatamente. Apenas explorando. A biblioteca é impressionante. Sim, meu pai gosta de ostentar em tudo o que faz. Ele entrou na sala, aproximando-se lentamente. Seus passos eram leves, quase silenciosos, mas cada movimento parecia carregado de propósito. Mas poucos aqui realmente apreciam esse lugar. Você gosta de ler? Assenti, ainda incerta sobre como me portar. Sempre gostei. Livros sempre foram meu refúgio. Leonard parou ao meu lado, pegando um livro aleatório da prateleira e examinando a capa. Refúgio. Isso faz sentido. Às vezes, fugir para uma boa história é melhor do que enfrentar a realidade, não é? Havia algo na forma como ele dizia aquelas palavras, como se entendesse mais sobre mim do que deveria. Nossos olhares se cruzaram, e por um breve momento, senti que estávamos compartilhando algo que não precisava ser dito em voz alta. E você? Perguntei, tentando desviar o foco de mim.
Passa muito tempo aqui? Ele deu de ombros. Sempre que posso. Mas, ultimamente, estou mais ocupado com os projetos do escritório. Meu pai tem grandes expectativas, como sempre. Eu percebi o tom ácido em suas palavras, e aquilo despertou minha curiosidade. Leonard parecia carregar um fardo que, de alguma forma, rivalizava com o meu. Ele era o filho perfeito do bilionário implacável, mas havia rachaduras em sua fachada, algo que o tornava mais humano e, ao mesmo tempo, mais intrigante. Nossos encontros casuais se tornaram frequentes nos dias que se seguiram. Leonard parecia surgir em momentos aleatórios, sempre com aquele sorriso que desarmava qualquer resistência. Ele era atencioso, mas nunca ultrapassava os limites. Suas conversas eram leves, mas havia uma profundidade nelas que me fazia querer ouvir mais. Ele fazia perguntas sobre meus interesses, minha infância, meus sonhos. Coisas que Vitor nunca se preocupou em saber. Em um final de tarde, enquanto eu estava no jardim, sentada em um banco sob uma árvore frondosa, Leonard apareceu novamente. Ele estava segurando uma bandeja com 2 xícaras de chá. Achei que você pudesse gostar de companhia, disse ele, colocando a bandeja na pequena mesa ao meu lado. Sorri, surpresa pela gentileza. Obrigada. Estava precisando de algo assim. Ele se sentou ao meu lado, e por alguns minutos, ficamos em silêncio, apenas apreciando a tranquilidade do jardim. Mas, como sempre, Leonard quebrou o silêncio com uma observação que me pegou de surpresa. Deve ser difícil para você, ele começou, olhando para o horizonte. Se adaptar a tudo isso. Às circunstâncias. Senti meu coração acelerar. Ele sabia exatamente o que dizer para atingir um nervo exposto, mas não havia julgamento em sua voz. Apenas compreensão. É diferente do que imaginei para minha vida, admiti, escolhendo minhas palavras com cuidado. Ele se virou para mim, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que me deixava desconcertada. Você merece mais do que isso, Isabela. Aquelas palavras, simples como eram, carregavam um peso que ficou pairando no ar entre nós. Eu não sabia como responder, então desviei o olhar, tentando conter as emoções que estavam começando a transbordar. Vitor estava ausente na maior parte do tempo, o que apenas intensificava a proximidade entre mim e Leonard. Em um jantar, semanas depois, Vitor anunciou que precisaria viajar para fechar um contrato importante, deixando claro que estaria fora por pelo menos uma semana. Eu fingi indiferença, mas por dentro, senti um alívio imediato. Com Vitor fora, a mansão parecia menos opressiva. Leonard estava mais presente do que nunca, e nossas interações se tornaram mais significativas. Ele me mostrou partes da propriedade que eu nunca tinha visto, contou histórias sobre sua infância e, aos poucos, fui percebendo que estava me abrindo para ele de uma forma que nunca imaginei ser possível. Mas junto com essa proximidade, veio a culpa. Eu era casada. Por mais frio e calculista que Vitor fosse, ele ainda era meu marido. E mesmo que nada além de conversas tivesse acontecido entre mim e Leonard, eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Na última noite antes de Vitor voltar, Leonard me encontrou novamente no jardim. A lua estava cheia, iluminando o ambiente com um brilho suave e prateado. Ele se aproximou devagar, como se temesse quebrar o encanto da noite. Isabela, eu preciso dizer algo, começou ele, a voz baixa e séria. Eu não consigo mais fingir que o que está acontecendo aqui não importa. Você significa algo para mim. Algo que eu não esperava, mas que não posso ignorar. Meu coração parecia estar prestes a explodir. As palavras dele ecoavam dentro de mim, misturando-se ao caos dos meus próprios sentimentos. Mas antes que eu pudesse responder, Vitor apareceu na entrada do jardim, seu olhar frio e calculista fixo em nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Vitor apareceu na entrada do jardim naquela noite, o ar parecia ter sido arrancado de meus pulmões. Sua figura alta e imponente, trajando um terno perfeitamente alinhado, era como uma sombra que esmagava qualquer vestígio de leveza que eu e Leonard compartilhávamos. Seus olhos, frios e calculistas, analisavam cada detalhe da cena, eu e Leonard,
tão próximos que nossos rostos quase se tocavam. Naquele momento, percebi que não importava o que estava sendo dito ou feito, para Vitor, o que via já era suficiente para alimentar suas suspeitas. Isabela, Leonard, ele cumprimentou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Parece que estou interrompendo algo. Eu tentei reagir, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. Leonard, por outro lado, manteve a compostura. Ele deu um passo atrás, assumindo uma postura relaxada, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de antes, como se estivesse desafiando o pai. Estávamos apenas conversando, respondeu Leonard, sua voz firme, mas sem agressividade. Isabela parecia precisar de um momento de paz. Vitor não respondeu de imediato. Ele apenas nos observou, seus olhos estreitando-se levemente, como se estivesse avaliando cada nuance de nossa linguagem corporal. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Isabela, gostaria de falar com você em meu escritório, disse ele, seu tom frio deixando claro que não era um pedido. Eu assenti, sentindo minhas pernas tremendo enquanto seguia Vitor para dentro da mansão. Leonard ficou para trás, e, quando olhei para ele uma última vez, seus olhos encontraram os meus, transmitindo uma mistura de preocupação e algo que eu não conseguia decifrar. Talvez fosse culpa, talvez arrependimento, ou talvez apenas a consciência de que estávamos cruzando uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. O escritório de Vitor era um espaço intimidador, com estantes cheias de livros antigos, uma mesa de mogno massiva e janelas que ofereciam uma vista imponente da propriedade. Quando ele se sentou atrás da mesa, senti como se estivesse diante de um juiz prestes a emitir uma sentença. Isabela, tenho sido paciente com você, começou ele, sua voz calma, mas carregada de uma tensão subjacente. Mas há limites que não podem ser ultrapassados, mesmo para alguém tão inexperiente quanto você. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer, mas não sabia como me defender. Parte de mim queria gritar que não havia feito nada errado, que minhas conversas com Leonard eram inocentes. Mas outra parte, a parte que não conseguia negar os sentimentos que começavam a surgir dentro de mim, sabia que ele tinha razão em desconfiar. Eu sinto muito se dei a impressão errada, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Vitor inclinou-se para a frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Seus olhos perfuraram os meus, e, por um momento, parecia que ele podia ver através de mim, como se soubesse de tudo o que eu estava sentindo. Isabela, este casamento é baseado em um entendimento mútuo, continuou ele. Eu forneço segurança e estabilidade para você e sua família, e você mantém as aparências. Não espero amor ou afeição, mas espero lealdade. E isso inclui evitar situações que possam levantar suspeitas ou rumores. Assenti, sentindo-me esmagada pelo peso de suas palavras. Vitor era como uma força da natureza, frio, implacável e impossível de ignorar. Ele não precisava levantar a voz para me fazer sentir pequena. Entendido, murmurei, sabendo que qualquer tentativa de justificar meu comportamento seria inútil. Vitor se recostou na cadeira, parecendo satisfeito com minha resposta. Ótimo. Espero que isso não se repita. Quando saí do escritório, senti como se tivesse acabado de escapar de uma tempestade. Meu corpo estava tenso, e minha mente, um turbilhão de pensamentos. Eu sabia que precisava me afastar de Leonard, mas a ideia de nunca mais falar com ele me enchia de uma tristeza que não conseguia explicar. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Eu evitava Leonard sempre que podia, recusando-me a cruzar o caminho dele pelos corredores ou nos jardins. Mas, mesmo enquanto fazia isso, sentia um vazio crescente dentro de mim. Leonard era a única pessoa naquela mansão que me fazia sentir viva, e afastá-lo era como apagar a única chama que iluminava minha escuridão. No entanto, Leonard não parecia disposto a ser ignorado. Ele me encontrou na biblioteca uma tarde, quando eu achava que estava sozinha. Sua presença encheu a sala, e, quando ele falou, sua voz estava carregada de determinação. Isabela, você não precisa fugir de mim, disse ele, aproximando-se devagar. Sei que meu pai disse algo, mas ele não tem o direito de controlar como você vive sua vida. Leonard, por favor, respondi,
minha voz tremendo. Isso é complicado demais. Eu não quero criar problemas. Ele parou a poucos passos de mim, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que me deixou sem ar. E quanto ao que você quer, Isabela? Não o que meu pai quer, ou o que sua família quer, mas o que você realmente deseja. Eu não sabia o que responder. Meu coração estava dividido entre o dever e o desejo, entre a segurança que Vitor oferecia e a paixão que Leonard despertava em mim. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Leonard deu mais um passo, aproximando-se ainda mais. Você merece ser feliz, sussurrou ele, sua voz suave como uma promessa. E eu, só quero te ver feliz. Seus olhos estavam fixos nos meus, e, por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Mas então, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Eu recuei, quebrando o contato visual. Isso não pode acontecer, Leonard, disse, minha voz quase um sussurro. Não importa o que sentimos. Não é certo. Ele não tentou me impedir quando saí da sala, mas pude sentir seu olhar queimando em minhas costas enquanto me afastava. E, embora soubesse que estava fazendo a coisa certa, cada passo que dava parecia mais pesado, como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. A mansão do Mo estava empolvorosa com os preparativos para o baile de gala anual. Cada canto da propriedade era tomado por decoradores, chefes e uma infinidade de funcionários ajustando cada detalhe para garantir que o evento fosse impecável. O salão principal estava sendo transformado em uma obra de arte, com lustres reluzentes, arranjos de flores brancas e douradas e uma orquestra sendo montada no canto. Era um espetáculo para impressionar, como tudo o que Vitor fazia. Eu observava tudo isso da escada principal, sentindo-me mais como uma espectadora do que uma participante. Desde que Vitor anunciou o baile, senti um misto de ansiedade e desconforto. O evento era uma oportunidade para ele exibir sua nova esposa, e eu sabia que minha presença ali seria mais simbólica do que significativa. Eu seria apenas um acessório, algo para ser admirado, mas nunca realmente visto. Vitor tinha deixado claro que esperava que eu estivesse ao seu lado durante toda a noite, cumprimentando os convidados, sorrindo e desempenhando o papel de uma esposa perfeita. Eu concordei, é claro, porque sabia que essa era a minha função. Mas, no fundo, sentia uma rebeldia crescente contra essa vida que não escolhi. Na noite do baile, meu quarto foi invadido por uma equipe de estilistas e maquiadores enviados por Vitor. Meu vestido era uma criação deslumbrante, feito sob medida em tons de ouro e creme, com detalhes intrincados em renda e bordados que brilhavam à luz. Meu cabelo foi cuidadosamente preso em um coque elegante, e joias delicadas completaram o visual. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Eu parecia uma rainha, mas por dentro me sentia vazia. Vitor veio me buscar no quarto pouco antes de os convidados começarem a chegar. Ele estava impecável em seu smoking preto, com uma gravata borboleta perfeitamente ajustada. Seus olhos percorreram minha figura, e ele assentiu com aprovação. Você está perfeita, Isabela, disse ele, oferecendo-me o braço. Vamos mostrar ao mundo porque somos o casal mais influente da cidade. Eu forcei um sorriso e aceitei seu braço, descendo as escadas ao seu lado como se estivesse indo para o cadafalso. Quando entramos no salão, todas as cabeças se voltaram para nós. Murmúrios e olhares admirados nos seguiram enquanto Vitor me apresentava a cada convidado importante. Eu sorria, respondia educadamente e fingia estar confortável, mas, por dentro, estava contando os minutos para que tudo acabasse. No meio de toda aquela formalidade, avistei Leonard do outro lado do salão. Ele estava conversando com um pequeno grupo de pessoas, vestido em um terno azul escuro que destacava sua postura elegante. Quando nossos olhos se encontraram, senti meu coração acelerar. Ele me observou por alguns segundos, seus olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de admiração e melancolia, antes de desviar o olhar. Vitor estava ocupado conversando com um político local, e aproveitei a oportunidade para escapar por alguns minutos. Caminhei até a varanda, onde o ar fresco da noite era um alívio bem-vindo após o calor sufocante do salão. Encostei-me na grade, olhando para os jardins iluminados abaixo, tentando organizar meus pensamentos. Fugindo da festa?
A voz de Leonard soou atrás de mim, e eu me virei para encontrá-lo parado na entrada da varanda. Ele tinha um sorriso leve nos lábios, mas seus olhos estavam sérios. Apenas precisava de um pouco de ar, respondi, tentando manter minha compostura. É muita coisa para assimilar de uma vez. Leonard se aproximou, parando a poucos passos de mim. Entendo. Esses eventos podem ser opressivos. Meu pai sabe como montar um espetáculo, mas às vezes esquece que as pessoas precisam respirar. Havia algo na maneira como ele falava, na maneira como me olhava, que fazia parecer que ele entendia exatamente o que eu estava sentindo. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas olhando um para o outro. O som distante da música e das vozes no salão parecia desaparecer, deixando apenas nós dois. Você está deslumbrante esta noite, Isabela, disse ele, sua voz suave. Mas acho que você não precisa de um vestido assim para chamar atenção. Você já é incrível do seu jeito. Meu coração disparou, e eu desviei o olhar, tentando esconder o rubor que subia pelo meu rosto. Leonard, por favor. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer o quê? Ele deu um passo mais perto, sua voz ficando mais baixa, mas ainda cheia de intensidade. Falar? Sentir? Você acha que consegue ignorar isso para sempre? Eu não sabia o que dizer. Ele estava certo, é claro. Desde o momento em que o conheci, algo dentro de mim mudou. Mas admitir isso era como abrir uma porta que eu sabia que nunca poderia fechar novamente. Leonard, eu sou casada com o seu pai, sussurrei, minha voz trêmula. Isso é errado. E ele te trata como se fosse. Leonard retrucou, sua voz carregada de emoção. Ele te vê, Isabela? Ou você é apenas mais uma peça no jogo dele? Suas palavras me atingiram como um golpe, porque eram verdadeiras. Vitor nunca me viu de verdade. Para ele, eu era apenas um ornamento, algo para melhorar sua imagem. Mas Leonard me via. E isso era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Antes que eu pudesse responder, Vitor apareceu na varanda, sua expressão inabalável, mas seus olhos fixos em nós. Ele não disse nada, mas o silêncio era mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Isabela, é hora de voltarmos ao salão, disse ele finalmente, sua voz tão controlada quanto sempre. Eu assenti, meu coração martelando no peito enquanto passava por Leonard, sentindo seus olhos em mim enquanto voltava para o salão ao lado de Vitor. Durante o resto da noite, evitei olhar para Leonard, mas sua presença era como uma sombra, sempre lá, sempre me fazendo lembrar do que estávamos arriscando. Quando a festa finalmente terminou e subi para meu quarto, me sentei na beira da cama, sentindo-me completamente esgotada. Mas, no fundo, sabia que aquele baile tinha mudado tudo. Não importava o quanto tentássemos negar, já algo entre mim e Leonard estava crescendo, e eu não tinha ideia de como parar. Os dias seguintes ao baile foram um turbilhão. Vitor parecia ainda mais reservado do que o habitual, como se estivesse mergulhado em pensamentos que preferia não compartilhar. Leonard, por outro lado, fazia questão de evitar qualquer encontro comigo, o que só aumentava minha sensação de isolamento. Eu passava horas andando pelos corredores da mansão, tentando encontrar uma forma de dissipar o peso que parecia esmagar meu peito. Certa manhã, enquanto tomava café da manhã sozinha na varanda, uma das empregadas se aproximou com um envelope nas mãos. Ela me entregou sem dizer nada, apenas abaixando a cabeça e saindo apressadamente. Abri o envelope com dedos trêmulos e descobri um bilhete simples, escrito com uma caligrafia que reconheci imediatamente. Precisamos conversar. Encontre-me no jardim às 3. Leonard. Meu coração deu um salto no peito. Desde o baile, nossas interações tinham sido limitadas a olhares furtivos e silêncios incômodos. Eu sabia que deveria ignorar o bilhete, mas algo em mim não conseguia resistir. A curiosidade, misturada com os sentimentos que lutavam para emergir, me puxava em direção a ele. Às 3 em ponto, eu estava no jardim, caminhando lentamente entre as roseiras.
O sol da tarde lançava sombras longas e quentes sobre o gramado, e o perfume das flores preenchia o ar. Leonard estava lá, encostado em um banco de madeira, as mãos enfiadas nos bolsos do jeans e o rosto parcialmente sombreado por uma árvore. Quando me viu, ele se endireitou, seus olhos verdes brilhando com intensidade. "Obrigado por vir", disse ele, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Eu me aproximei, tentando manter a compostura. "O que foi tão urgente que precisava me chamar aqui?" Ele hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Então, finalmente falou: "Eu não consigo mais fingir que está tudo bem, Isabela. Não depois daquela noite no baile. O que aconteceu ali, o que eu sinto por você, não é algo que posso ignorar." As palavras dele pairaram no ar, e senti meu corpo congelar. Eu sabia que Leonard estava se referindo ao que ambos já sabíamos, mas ouvir isso em voz alta tornava tudo muito mais real. "Leonard, por favor, não diga isso", implorei, minha voz trêmula. "Você sabe que isso é impossível. Eu sou casada com o seu pai. Um casamento que significa algo para você?" Ele retrucou, seu tom misturando frustração e dor. "Ele não te ama, Isabela. Ele nunca te verá como eu vejo." "E como você me vê, Leonard?" Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Seus olhos estavam fixos nos meus, e sua expressão era de pura determinação. "Eu vejo uma mulher incrível, forte e cheia de vida, presa em um lugar que não merece você. Eu vejo alguém que merece ser feliz, que merece ser amada de verdade." Senti as lágrimas começando a se formar em meus olhos. Leonard estava dizendo tudo o que meu coração ansiava ouvir, mas as palavras dele também me enchiam de medo. Porque, no fundo, eu sabia que ele estava certo. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. A conversa foi interrompida quando ouvimos passos se aproximando. Ambos nos viramos para ver Vitor parado no caminho de pedras, seus olhos fixos em nós. Ele não parecia surpreso, mas havia algo em sua postura que me fez estremecer. "Isabela, precisamos conversar", disse ele, ignorando completamente a presença de Leonard. "No meu escritório." "Agora." Leonard deu um passo à frente, como se quisesse intervir, mas eu o detive com um olhar. Sabia que aquilo só pioraria a situação. Sem dizer uma palavra, segui Vitor de volta para a mansão, sentindo o peso do olhar de Leonard em minhas costas. No escritório, Vitor fechou a porta atrás de mim e se dirigiu à sua mesa. Ele não sentou, e em vez disso, ficou de pé, com as mãos apoiadas no móvel, como se estivesse tentando se controlar. "Então, vai me dizer o que está acontecendo?" Ele perguntou, sua voz fria, mas com uma borda afiada de raiva. Eu tentei manter a calma. "Não sei do que você está falando." Vitor soltou uma risada amarga. "Não me subestime, Isabela. Eu sei que há algo entre você e Leonard. Não preciso de provas concretas para saber quando algo está errado." Meu coração acelerou, mas mantive minha expressão neutra. "Leonard e eu não fizemos nada errado." Ele ergueu uma sobrancelha, sua postura ficando ainda mais rígida. "Talvez ainda não, mas o que você sente por ele é evidente. E se você acha que vou permitir que isso aconteça, está muito enganada." "Eu nunca quis que isso acontecesse", confessei, minha voz finalmente quebrando. "Eu nunca quis me sentir assim." Vitor me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Finalmente, ele se afastou da mesa, cruzando os braços sobre o peito. "Vou ser claro, Isabela. Você é minha esposa. E, como minha esposa, espero que cumpra seu papel com dignidade e respeito. Qualquer coisa menos do que isso será inaceitável." Havia algo em seu tom que me fez sentir como se estivesse sendo aprisionada ainda mais profundamente. Eu sabia que estava presa a Vitor por obrigações que não poderia ignorar, mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar o que estava crescendo entre mim e Leonard. Naquela noite, me tranquei no quarto, incapaz de encarar qualquer um dos dois. Sentada na cama,
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, me perguntei como havia chegado a esse ponto. Eu não escolhi essa vida. Não escolhi amar alguém que não deveria. Mas, mesmo assim, lá estava eu, dividida entre o dever e o desejo, sem saber como seguir em frente. E enquanto a mansão permanecia em silêncio ao meu redor, uma coisa era clara: nada seria o mesmo novamente. A manhã seguinte à conversa no escritório de Vitor foi um despertar pesado. A tensão na mansão do Mo era palpável, uma presença invisível que pairava sobre todos os cômodos. Vitor parecia ainda mais introspectivo do que o habitual, evitando-me completamente. Leonard, por outro lado, estava notavelmente ausente. Embora parte de mim estivesse aliviada por não ter que encará-lo, outra parte ansiava por sua presença, por uma explicação, por qualquer coisa que aliviasse o caos que fervilhava dentro de mim. Enquanto caminhava pelo corredor principal em direção ao jardim, notei um grupo de empregados reunidos perto da biblioteca. Sussurros e olhares furtivos passaram por mim, mas ninguém disse nada. Resolvi ignorar, já que, ultimamente, parecia que tudo o que eu fazia ou dizia era alvo de comentários. Meu destino era o jardim, um lugar onde eu podia pensar, longe do olhar atento de Vitor e das expectativas sufocantes da mansão. Chegando lá, encontrei um dos jardineiros podando as roseiras. Ele era um homem mais velho, com um semblante gentil e sereno. Sempre que nos encontrávamos, trocávamos poucas palavras, mas naquela manhã ele parecia especialmente descontraído. "Bom dia, senhora", ele disse, inclinando levemente a cabeça. "Espero que esteja encontrando algum conforto aqui no jardim." Sorri de leve. "Mais do que em qualquer outro lugar desta casa. Obrigada por mantê-lo tão bonito." Ele assentiu, voltando ao trabalho. Por um momento, o som das tesouras de podar e o aroma das flores me distraíram dos pensamentos tumultuados. Mas minha paz foi interrompida quando ouvi passos rápidos se aproximando. Virei-me e vi uma das empregadas, uma mulher chamada Margot, com um rosto pálido e ansioso. "Senhora Isabela", ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Há algo que você precisa saber." Minha expressão imediatamente mudou. A preocupação em seus olhos era inconfundível, e suas mãos trêmulas seguravam um pequeno envelope. Peguei-o com cuidado, sentindo meu coração acelerar. O papel estava marcado com o brasão da família Dumont, mas o conteúdo era mais chocante do que eu poderia imaginar. Dentro, havia uma série de documentos e fotos. As imagens mostravam Leonard e eu no jardim na noite anterior, nossos rostos próximos, nossas expressões intensas. Embora nada comprometedor tivesse acontecido, as fotos sugeriam o contrário. Junto a elas, havia uma nota curta, com letras grosseiramente rabiscadas: "Cuidado com quem confia. Alguém sempre está observando." Minha cabeça girou. Quem havia tirado essas fotos? E por quê? Vitor era a resposta óbvia, mas ele não precisava de provas. Ele já havia me confrontado diretamente. Isso significava que havia outra pessoa na mansão, alguém com motivos desconhecidos para interferir em nossas vidas. O dia passou em um borrão. Eu não sabia o que fazer com as fotos ou com a ameaça implícita. Tentei continuar minha rotina, mas minha mente estava em constante turbilhão. Quando a noite chegou, decidi enfrentar Leonard. Ele precisava saber o que estava acontecendo, e juntos talvez pudéssemos descobrir quem estava tentando nos manipular. Encontrei-o no pequeno estúdio de música que ele usava para tocar piano. Era um espaço isolado, longe da área principal da mansão, e poucas pessoas sabiam da sua existência. Quando entrei, Leonard estava sentado ao piano, os dedos deslizando suavemente pelas teclas, criando uma melodia melancólica que parecia refletir exatamente como eu me sentia. Ele parou quando me viu, seus olhos imediatamente encontrando os meus. "Isabela, o que houve? Você parece preocupada." Sem perder tempo, entreguei-lhe o envelope. Ele o abriu, e enquanto examinava as fotos, sua expressão mudou de confusão para raiva contida. Leonard era normalmente calmo e controlado, mas naquele momento, pude ver a tensão em seus ombros e o brilho perigoso em seus olhos. "Quem fez isso?"
Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Não sei, respondi, sentando-me em uma cadeira próxima. Mas parece que alguém está tentando nos incriminar. E eu não sei como lidar com isso. Ele se levantou, andando de um lado para o outro enquanto pensava. Isso não pode continuar. Alguém está tentando nos separar, ou pior, nos destruir. Leonard, você acha que foi seu pai? Perguntei, e embora temesse a resposta. Ele parou, me encarando com uma expressão que misturava frustração e tristeza. Não tenho certeza. Meu pai é controlado, mas ele não é do tipo que age pelas sombras. Se ele tivesse algo contra nós, ele confrontaria diretamente. Isso parece algo mais. Decidimos que a melhor abordagem seria agir normalmente, pelo menos até descobrirmos mais. Mas isso era mais fácil dizer do que fazer. A tensão entre nós só crescia, e cada encontro com Victor parecia carregado de suspeitas. Ele continuava agindo de forma distante, mas eu sabia que ele estava atento a tudo. Dias depois, enquanto eu lia na biblioteca, Leonard entrou abruptamente, trancando a porta atrás de si. Ele segurava outro envelope, idêntico ao que eu havia recebido. Desta vez, porém, as fotos eram ainda mais comprometedoras, mostrando um momento em que Leonard segurava minha mão, um gesto que provavelmente teria passado despercebido, mas que agora parecia incriminador. Eles estão tentando nos separar de qualquer maneira, disse Leonard, sua voz baixa, mas cheia de determinação. Mas não vou deixar isso acontecer. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo o desespero crescer dentro de mim. Se Victor descobrir isso. Ele não vai descobrir, Leonard me interrompeu, aproximando-se. Eu vou proteger você, Isabela. Não importa o que aconteça. Por um momento, ficamos em silêncio, nossos olhares fixos um no outro. Apesar de todo o caos, havia algo em Leonard que me dava força, uma certeza de que, de alguma forma, encontraríamos uma saída. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi vozes no corredor. Levantei-me e fui até a porta, abrindo-a silenciosamente. Victor estava falando com um homem que não reconheci, mas parecia ser um investigador ou algo do tipo. Suas palavras eram baixas demais para serem ouvidas claramente, mas uma frase chamou minha atenção. Certifique-se de que eles saibam que estou no controle. Não quero mais surpresas. Minha mente disparou. Victor estava tramando algo, e o que quer que fosse, eu sabia que não era bom. Quando ouvi Victor sussurrar aquelas palavras no corredor, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele estava tramando algo que claramente envolvia tanto Leonard quanto eu. Voltei para o quarto com o coração acelerado, tentando processar o que havia ouvido. A frase "certifique-se de que eles saibam que estou no controle" ecoava na minha mente. Quem era eles? Leonard e eu? Ou haveria mais alguém envolvido nessa intrincada teia de segredos e ameaças? A noite foi longa, marcada por reviravoltas na cama e pensamentos ansiosos. Tentei imaginar todas as possibilidades, todas as formas de proteger não apenas a mim mesma, mas também Leonard. Apesar da culpa esmagadora que sentia por nutrir sentimentos por ele, sabia que nossos destinos estavam agora interligados de maneira irrevogável. Eu precisava fazer algo antes que Victor decidisse agir. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã no salão principal, Victor estava estranhamente quieto. Ele lia o jornal com a mesma compostura meticulosa de sempre, mas seus olhos pareciam mais sombrios. Eu podia sentir sua vigilância, mesmo quando ele não olhava diretamente para mim. Leonard, como esperado, estava ausente. Ele havia se afastado deliberadamente para evitar mais complicações, mas sua ausência tornava tudo ainda mais insuportável. Depois que Victor saiu para uma reunião, decidi ir ao estúdio de música, o único lugar onde sabia que poderia encontrar Leonard sem levantar suspeitas. Ao entrar, o som suave do piano me recebeu. Leonard estava sentado no banco, tocando uma melodia melancólica que refletia perfeitamente o estado do meu coração. Ele parou ao me ver, e por um momento, apenas nos olhamos, compartilhando uma compreensão silenciosa do peso que ambos carregávamos.
Precisamos conversar, disse eu, quebrando o silêncio. Ouvi Vitor ontem à noite. Ele está planejando algo, Leonard. Não sei o que, mas sei que envolve nós dois. Leonard franziu a testa, seus dedos ainda descansando nas teclas. Ele mencionou algo específico? Apenas que queria que eles soubessem que ele está no controle. Não sei o que isso significa, mas não parece bom. Leonard suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Meu pai sempre gostou de estar no comando. Ele não suporta a ideia de alguém desafiando sua autoridade. Se ele acha que há algo entre nós, fará tudo o que puder para nos separar. Então o que fazemos? Perguntei, sentindo o desespero em minha voz. Não podemos continuar assim, Leonard. Não podemos viver com esse medo constante. Ele se levantou, aproximando-se de mim. Isabela, você confia em mim? Assenti sem hesitar. Apesar de tudo, Leonard era a única pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Então deixe-me cuidar disso. Vou descobrir o que ele está planejando e garantir que você esteja segura. Prometo. Naquela tarde, Leonard saiu da mansão para uma reunião de negócios. Embora ele não tenha me dito exatamente para onde estava indo, sabia que era algo relacionado ao que discutimos. Eu passei o resto do dia tentando parecer normal, mas minha mente estava a quilômetros de distância. Cada som, cada movimento na mansão me fazia pular. O peso da tensão era quase insuportável. No início da noite, Vitor voltou para casa. Ele parecia mais relaxado do que de costume, o que me deixou ainda mais desconfiada. Durante o jantar, ele me observou com atenção, fazendo comentários casuais sobre minha aparência e comportamento. Era como se estivesse testando minha paciência, tentando me provocar para revelar algo. Isabela, parece que você tem estado muito introspectiva ultimamente, disse ele, enquanto cortava meticulosamente seu filé. Há algo em sua mente? Eu mantive minha expressão neutra, tentando não mostrar o pânico que sentia. Apenas me ajustando a tudo isso. É uma grande mudança. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Sim, suponho que seja. Espero que você saiba que sempre pode vir a mim se precisar de algo. Afinal, sou seu marido. Havia algo em sua voz, algo quase ameaçador, que me deixou inquieta. Vitor sabia mais do que estava dizendo, e eu sabia que não poderia baixar minha guarda. Mais tarde naquela noite, enquanto estava no meu quarto, ouvi passos apressados no corredor. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu, e Leonard entrou, seu rosto marcado por urgência. Precisamos sair daqui, disse ele, fechando a porta atrás de si. Agora. O quê? Por quê? Perguntei, levantando-me de repente. Eu descobri o que meu pai está planejando. Ele contratou alguém para nos seguir, para conseguir provas de que estamos juntos. Ele vai usar isso contra você, Isabela. Vai destruir sua reputação e a minha. Meu coração parou por um momento. As fotos, os bilhetes, tudo fazia sentido agora. Vitor estava construindo um caso contra nós, e eu sabia que ele não teria escrúpulos em usá-lo. Para onde vamos? Perguntei, tentando ignorar o pânico que crescia dentro de mim. Tem um lugar fora da cidade. Podemos nos esconder lá até que eu consiga resolver isso, respondeu Leonard, sua voz firme, mas cheia de urgência. Confie em mim, Isabela. Eu vou te proteger. Sem pensar duas vezes, peguei algumas coisas essenciais e segui Leonard pelos corredores da mansão. Cada passo parecia um risco, cada sombra, uma ameaça. Quando finalmente chegamos ao carro dele, senti uma onda de alívio ao sair daquela casa sufocante. A estrada era escura e deserta, e o silêncio entre nós era preenchido apenas pelo som do motor. Leonard dirigia com determinação, mas eu podia ver a tensão em seu rosto. Finalmente, depois de 1 hora, ele quebrou o silêncio. Isabela, preciso que você saiba que não importa o que aconteça, eu nunca quis te colocar em perigo. Tudo o que fiz foi porque eu me importo com você. Eu me virei para ele,
sentindo as lágrimas começarem a se formar em meus olhos. Leonard, eu sei. E eu também me importo com você. Mais do que deveria. Ele olhou para mim por um breve momento antes de voltar sua atenção para a estrada. Então vamos lutar por isso. Juntos. E enquanto nos afastávamos da mansão Dumont, senti que, pela primeira vez, havia uma faísca de esperança no meio de todo o caos. Mas também sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. A casa de campo para onde Leonard me levou era tão diferente da mansão Dumont que parecia pertencer a outro mundo. Localizada em um vale isolado, cercada por árvores altas e um pequeno riacho que serpenteava pela propriedade, o lugar exalava calma e simplicidade. Era o refúgio perfeito, longe das câmeras, das conspirações e do controle sufocante de Victor. Porém, mesmo naquele cenário tranquilo, a tensão entre nós era palpável. Leonard estacionou o carro perto da entrada e desceu rapidamente, abrindo a porta para mim. Vamos entrar. Temos muito a discutir. Eu o segui, sentindo-me como se cada passo estivesse levando-me para um território desconhecido, mas inevitável. A casa era pequena, mas acolhedora. Paredes de madeira, uma lareira apagada no canto da sala e móveis que pareciam gastos pelo tempo davam ao lugar uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Leonard indicou uma poltrona perto da janela e me entregou uma xícara de chá que ele preparou em silêncio. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Isabela, preciso ser honesto com você, começou ele, sentando-se no sofá à minha frente. Meu pai está muito mais determinado do que imaginamos. Ele contratou investigadores, recolheu provas, e eu temo que ele esteja planejando algo que pode arruinar não apenas você, mas também sua família. Eu segurei a xícara com força, tentando processar suas palavras. Então o que fazemos, Leonard? Não podemos ficar aqui para sempre. Ele assentiu, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava frustrado. Eu tenho um plano. Mas antes de qualquer coisa, preciso que você saiba que, independentemente do que aconteça, eu vou proteger você. E o que isso significa? Perguntei, minha voz carregada de emoção. Você está disposto a enfrentar seu próprio pai por minha causa? Leonard, isso pode destruir você. Ele me olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez prender a respiração. Isabela, já estou destruído. Desde o momento em que percebi o que sentia por você, sabia que não havia volta. Mas também sabia que não poderia viver comigo mesmo se não lutasse por nós. Nos dias que se seguiram, Leonard trabalhou incansavelmente para reunir informações sobre as ações de Victor. Ele fez ligações, encontrou-se com contatos de confiança e vasculhou documentos que trouxera consigo. Enquanto isso, eu tentava me manter ocupada, organizando a casa e preparando refeições simples, mas a verdade era que cada momento que passava longe dele parecia interminável. Nossas conversas, quando aconteciam, eram breves, mas carregadas de significado. Havia um entendimento entre nós que não precisava de palavras. Estávamos juntos nessa luta, mesmo que o futuro fosse incerto. Uma noite, depois de um dia particularmente tenso, Leonard se aproximou enquanto eu estava sentada perto da lareira. Ele se sentou ao meu lado, e por alguns momentos, ficamos em silêncio, apenas ouvindo o crepitar das chamas. Isabela, quero que saiba que estou disposto a sacrificar tudo por você, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas firme. Mas preciso saber se você sente o mesmo. Eu o encarei, sentindo meu coração acelerar. As palavras que ele disse ecoavam no meu coração há dias, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo ainda mais real. Leonard, eu não sei como isso aconteceu, mas sim, sinto mesmo. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Ainda estamos presos em uma situação impossível. Ele segurou minha mão, seus dedos entrelaçando-se aos meus. Então vamos torná-lo possível, juntos. O confronto final com Victor veio mais rápido do que esperávamos. Na manhã seguinte, enquanto Leonard estava do lado de fora verificando o carro, um barulho alto ecoou pela casa. Antes que eu pudesse reagir, a porta foi aberta com força, e Victor entrou, acompanhado por 2 seguranças.
Meu corpo congelou. Ele estava mais imponente do que nunca, seus olhos brilhando com uma fúria contida. Isabela, pensei que você fosse mais inteligente do que isso. Fugir com meu filho? Realmente? Eu me levantei lentamente, tentando manter a calma. Vitor, não é o que você pensa. Ele soltou uma risada fria. Não é? Então me diga, o que exatamente é isso? Antes que eu pudesse responder, Leonard entrou na casa. Ele parou ao ver o pai, mas logo recuperou a compostura. Pai, isso precisa parar. Vitor se virou para ele, seu olhar cheio de desprezo. Parar? Você perdeu completamente o juízo, Leonard. Está disposto a jogar fora tudo o que construímos por causa de uma distração? Leonard deu um passo à frente, colocando-se entre mim e o pai. Isabela não é uma distração. Ela é a única coisa real em minha vida. E eu não vou deixá-la pagar pelo seu controle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitor olhou para o filho, sua expressão passando de raiva para algo mais sombrio. Então é isso. Você escolhe ela em vez de mim? Leonard ergueu o queixo, seu olhar firme. Não se trata de escolher. Trata-se de fazer o que é certo. E o que você está fazendo não é. Vitor pareceu hesitar por um momento, mas então deu um passo atrás, indicando para os seguranças que o seguissem. Muito bem, Leonard. Se é isso que você quer, então que seja. Mas saiba que a partir deste momento, você não é mais meu filho. As palavras dele atingiram Leonard como um golpe, mas ele não recuou. Apenas o observou sair, o som da porta se fechando ecoando pela casa. Depois que Vitor foi embora, Leonard se sentou ao meu lado, sua expressão cansada, mas resoluta. Perdemos muito hoje, Isabela. Mas ganhamos algo que ninguém pode tirar de nós. Eu segurei sua mão, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabíamos que o caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Porque, no final, o amor verdadeiro valia todos os sacrifícios. Após semanas de incertezas, finalmente encontramos um pouco de paz. Leonard e eu decidimos deixar tudo para trás, a mansão, os conflitos e as lembranças de uma vida marcada por controle e expectativas irreais. Escolhemos uma cidade pequena, longe do alcance de Vitor e de sua influência. Ali, começamos uma nova vida, livre de julgamentos. Nosso refúgio era uma casa simples, mas cheia de luz. Todos os dias, acordávamos com o som dos pássaros e o aroma fresco da natureza ao nosso redor. Leonard passou a trabalhar com algo que realmente amava: restaurar móveis antigos e construir peças únicas para os vizinhos. Eu, por minha vez, encontrei alegria em escrever, algo que sempre sonhei, mas nunca tive a coragem de perseguir. Nosso amor floresceu nesse cenário tranquilo, longe do caos. Havia dias de desafios, claro, mas cada momento difícil era superado com paciência e compreensão. Leonard era meu porto seguro, assim como eu era o dele. Juntos, descobrimos que o amor verdadeiro não precisa de grandiosidade, ele encontra sua força nos pequenos gestos, nos olhares silenciosos e no simples fato de estarmos ali um para o outro. Um ano depois, enquanto passeávamos pelo lago próximo de casa, Leonard parou de repente. Ele segurou minha mão com firmeza, seus olhos brilhando com algo que eu só via quando ele tinha certeza absoluta de algo. Isabela, tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui. E se eu tivesse que passar por tudo de novo para chegar a este momento, faria sem hesitar. Ele se ajoelhou, tirando um pequeno anel do bolso. Casa comigo, desta vez por amor, e apenas por amor. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu assentia, incapaz de dizer mais do que uma palavra: sim. Sob o céu azul daquele dia, com o vento suave nos rodeando, prometemos começar de novo, sem segredos, sem medos. Apenas nós dois, livres para viver o amor que lutamos tanto para proteger. E, naquele instante, soube que, apesar de tudo, valeu a pena.